conceito importante é o conceito de ecossistema dessas empresas digitais. Tá? As startups e as empresas nacionais também fazem parte desse ecossistema. E isso é um conceito que permeia todo o ambiente que o pessoal chama desse ambiente de startup. Então, por exemplo, Recife tem uma comunidade Manguezal, que é um ecossistema de startup. Né? Em BH tem a São Pedro Valley. Em São Paulo tem alguns ecossistemas se formando. Tem o Alto Tietê Valley, que é o pessoal que não é da cidade de São Paulo, não é os paulistanos, mas os paulistas em volta dali. Tá? Então tem vários contextos que estão se formando. O mais conhecido, né, é o Vale do Silício. Né? E a gente vai usar ele como um grande exemplo disso. Por que o Vale do Silício surgiu? Né? Tem empresas tradicionais que começaram tudo aquilo. Tem as empresas que germinaram até o nome Vale do Silício. Né? Na verdade, era uma empresa de microchip, que eu nunca lembro o nome. Dessa empresa de microchip saíram os 8 traidores, que são famosos. Os 8 traidores saíram dessa empresa e formaram a Fairchild, né, que são as crianças justas, a criança justa. Né? E dessa, na verdade, derivou várias empresas que estão vivas até hoje. Uma delas, que é a mais famosa, é a Intel. Né? A Intel, ela surgiu e com essa lógica já de empresa com a cultura muito aberta a várias coisas, a pessoas que transitam dentro dela e etc. Por quê? Tanto que chegou ao ponto do menino de 13 anos de idade ligar para lá e perguntar: eu quero comprar microchip de vocês, bererê, barará. Tipo, esse menino, o pessoal, no lugar de fazer, não vou vender para esse menino, fez: nossa, que interessante, tem um menino de 13 anos querendo aprender sobre esse mundo. Vamos trazer ele para cá para estagiar. Tá? Esse menino depois fundou uma empresa, hoje chama Apple, tá? Esse menino é o Steve Jobs. E o Steve Jobs sempre foi mentorado por um dos fundadores, por um dos cofundadores da Intel. Até o fim da vida ele foi mentorado por esse cara. Tá? E essas empresas de microchip é que fundaram e criaram o nome que deu o nome para isso como Vale do Silício, porque eram feitos de silício, então acabou criando o nome Vale do Silício. Tá? E essa primeira máfia, vocês vão ver que saiu derivando outras empresas. O pessoal que saiu da Apple abriu empresa, a história que a Microsoft se aproveitou muito da Apple para crescer, ela se aproveitou de uma empresa tradicional também, a IBM, para crescer, vendeu um modelo de subscrição para eles, de licenciamento, aliás, para eles, que não tinha nessa época. Na verdade, a IBM comprava sempre softwares. O software era só um detalhe dentro da máquina que ela vendia. E, na verdade, ele fez: não, vou licenciar para você. E isso ele ficou bilionário. Né? E esse pessoal tem um poder de executar as coisas muito rápido e ter essa cultura muito aberta. Tá? É o tempo todo um roubando do outro funcionário, um roubando ideia do outro. E eles preferem 1000 vezes ter esse ambiente que parece caótico, mas que cresce e depois tem disputas até judiciais, etc., mas onde todo mundo ficou rico. Tá? Tipo, várias empresas hoje são pequenas lá, mas de modo geral é uma região muito rica, a região do Vale do Silício. Né? E essa primeira máfia formou essa primeira massificação de empresas, e essas empresas, apesar que a Microsoft está em Seattle, ela não estava dentro do Vale do Silício, ela se aproveitou muito daquele ecossistema. Então, para ter um ecossistema, não precisa nem fisicamente, nem conviver na mesma empresa. É um ecossistema que eles estão conectados, tá? Essa é a coisa importante do ecossistema. Eles não precisam estar fisicamente na mesma região, eles têm que ter algo em comum, e esse algo em comum lá é bem conhecido. Né? E essa primeira empresa, Fairchild, né, ela criou esse conceito de máfia, né, que usado no mundo de tecnologia não é uma palavra feia, tá? É no sentido de ele tem uma relação que não é tão clara o que é, se é amizade, se é empresa, se é uma relação comercial, e eles têm isso muito, eles trocam entre si, criam consórcios, tá? Então, é bem comum isso, eles trocam muito engenheiros e etc. Os funcionários migram muito entre as empresas. E chega ao ponto de, por exemplo, tem um grande consórcio de abrir infraestrutura de hardware, né, das empresas, e que não é o diferencial delas. E chegou ao ponto de Google e Facebook estavam trocando tanto engenheiro dentro disso, que o Google teve que abrir o projeto dele, porque já estava muito similar ao projeto open source dessa turma. Tá? Falando em Google e Facebook, existe outra máfia que é o que o pessoal fala que formou isso. O Vale do Silício é uma das poucas que tem duas máfias bem consolidadas e que criaram grandes empresas. A gente está falando aí de empresas que são as 10 maiores do mundo, tá? Então não são empresas pequenas assim. Então por isso não são startups há muito tempo, tá? Elas são empresas completamente digitais. Essa outra máfia surgiu com a PayPal, tá? A PayPal máfia, ela é bem conhecida
porque os fundadores e os primeiros funcionários saíram do PayPal e criaram outras empresas, investiram em outras empresas e viraram mentores de outras empresas, tá? Esses são os 3 grandes atores que se falam de um ecossistema dessas empresas digitais, o ecossistema de startup, que são os mentores, os investidores e os fundadores, tá? Então, essas 3 pessoas são extremamente importantes e elas não são tão claras. É meio que uma putaria mesmo. Às vezes ele é fundador, às vezes ele é investidor, às vezes ele está ensinando. Então, essa coisa acadêmico forma muita gente. E não considere acadêmico só a universidade. A parte de mentoria também é uma academia, tá? É algo a ensinar. Empresas formam muitas pessoas também boas para o mercado, tá? A gente vai chegar a um caso desses nas empresas brasileiras. Essa coisa foi muito bem estruturada e se você pegar hoje as empresas que você pensa assim, que são super modernas e diferentes, as diferentonas, elas têm algum relacionamento com o PayPal, tá? A grande maioria delas. Acho que o último levantamento é 90, 80 e tantos % delas tem alguma coisa a ver com o PayPal. Google tem a ver com o PayPal. Uber tem a ver com o PayPal. Airbnb tem a ver com o PayPal. Você pode ser Alexandre, Facebook tem a ver com o PayPal, tá? Então assim, todos eles têm, ou o cara investiu, ou o cara mentorou, ou o cara fundou. E tem coisas meio ainda mais estranhas ainda, que é YouTube foi fundado por um cara, um ex-PayPal, e esse ex-PayPal depois foi comprado pelo Google, tá? Então, essa coisa, eles transitam muito tranquilamente. E esse comportamento diferente permite coisas feitas a Cisco. A Cisco, ela normalmente compra empresas até de ex-funcionários. E ela tem uma lógica muito interessante para isso. Quando a pessoa vai sair para abrir uma empresa, ela não fica chateada. Ela vai dizer, eu perdi um grande talento, que é muito diferente das empresas tradicionais. Ele vai para a lógica, beleza, mas mantém informado o que você está fazendo, que um dia esse cara pode voltar, eu posso comprar a empresa dele. Para a Cisco, eu não gastei dinheiro investindo no desenvolvimento daquele produto, aquele produto foi testado, validado, está funcionando, eu vou comprar por um preço mais barato, porque eu estou em contato com o cara, eu não vou deixar ele crescer tanto, e aquele cara já está adequado à cultura da empresa, até porque ele é um ex-funcionário, então ele já levou um pouco da cultura da empresa para esse novo empreendimento que ele criou, tá? Então, essa coisa não é bem definida o exato momento que o cara é um fundador, que o cara é um funcionário, que o cara é um investidor, que o cara é um mentor, tá? Então, o Mark Zuckerberg, ele mentora muita gente, tá? O pessoal do PayPal mentora muita gente, Sergey Brin, ele mentora outras empresas, é bem comum isso, tá? E quem não criou a aceleradora, né? Tem vários que criaram essa aceleradora. Dave McClure, por exemplo, do 500 Startups, ele saiu também do PayPal, é um dos primeiros funcionários do PayPal. Então, assim, tem uma lógica muito doida disso, como funciona. Tem uma coisa muito comum nessas empresas digitais, é como ela encara a gestão dela. Normalmente ela pensa em gestão de produtos, tá? Em gestão de marcas. O antigo nome de gestor de produto era gestão de marcas, né? Essa coisa de produto é o que eu me preocupo, é como eu vejo isso. Eu não vendo serviço, eu tenho um produto que vende no modelo de SaaS, tá? É muito diferente a lógica de pensar, eu sou uma consultoria, tá? Eu sou um café, que eu preciso daquela pessoa e aquela pessoa que é o diferencial dentro da minha empresa. Tá? E não é isso, é o produto digital que eu tenho várias formas de vender ele. Então, essa lógica é muito diferente de qualquer empresa tradicional e esses ecossistemas funcionam bem, né? Por exemplo, quem é que está formando um grande ecossistema hoje no Brasil? O Buscapé foi uma das primeiras empresas vendidas e o pessoal, com a liquidez que teve, com a venda, o dinheiro que ganhou, hoje investe em outras empresas e funda outras empresas também, tá? Eles estão criando outras empresas também. Isso é bem comum. Tem uma empresa em Recife chamada Inloco Media, que é investida de um dos fundadores da PayPal. O Rodrigo investiu nela. E ele está movimentando esse ecossistema o tempo todo, tá? Outra empresa que também começou a formar uma máfia, uma pequena, claro, guarda as proporções, Vale do Silício, Brasil. Por enquanto a gente não tem nenhum unicórnio, por exemplo. O Vale do Silício tem, sei lá, muitos. E essa história, a outra empresa é o Peixe Urbano, tá? O Peixe Urbano veio, trouxe o dinheiro do pessoal do Vale do Silício para cá. Esse dinheiro, eles começaram a fomentar o Peixe Urbano hoje está consolidado, não está tão grande quanto já foi, mas está uma empresa consolidada. E essa liquidez que eles tiveram, eles também aproveitaram e investiram em outras empresas. Mas não só isso, eles formaram esse mindset em muita gente, tá? Eu lembro, por exemplo, meus amigos que trabalhavam no Peixe Urbano, quando foram trabalhar num prédio lá no centro do Rio, eles tiveram que mudar o regulamento do prédio para permitir o pessoal entrar de bermuda e sandália dentro do prédio, tá? Então, essa lógica diferente, o Peixe Urbano conseguiu embutir na cabeça dessas pessoas, e essas pessoas saíram para o mercado com a cabeça completamente diferente, pensando em produto, pensando de forma aberta, trocando ideias entre eles, tendo uma cultura mais aberta de empresa como um todo, tá?
E isso está começando a fomentar esse ecossistema nosso brasileiro.